João capítulo 14, verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos ler juntos mais uma vez esse texto? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos no mês da Reforma Protestante. E hoje eu queria falar com vocês sobre solos Christus. Meus irmãos, a mensagem dos reformadores veio a ser sumariada em 5 slogans conhecidos como solas da Reforma. Sola Escritura, somente a Escritura. Solos Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E soli Deo glória somente a de Deus. O primeiro destes, sola Escritura, foi o marco definidor do movimento. Isso você toma conhecimento lendo o livro Pilares da Graça, de Steven Lawson. Por que somente Cristo? Por que solos Christus? Por que os reformadores bateram nesta tecla solos Christus? Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador que possa mediar o homem em relação a Deus, aproximar o homem de Deus. Somente Cristo. E o texto que nós lemos alguns minutos atrás confirma isso para nós. O homem só pode ir ao Pai por meio de Cristo. Acompanhe comigo o texto que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe 3 pontos importantes que este verso nos apresenta, que às vezes passa desapercebido de nós, mas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiro, Jesus aqui mostra que ele é o único caminho que leva ao Pai, pois ele diz: eu sou o caminho, e não um dos caminhos. Só existe um caminho que nos leva ao Pai, e este caminho é Jesus Cristo. E ele também nos mostra aqui nesse texto que ele e o Pai são um. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Note agora o que ele vai dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele também revelou que alguém só pode ir ao Pai por meio dele. Por isso então ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria de ler um comentário de William MacDonald sobre esse texto, que vale a pena você ouvir. Ele disse: esse lindo versículo deixa bem claro que o Senhor Jesus Cristo é em si mesmo o caminho para o céu. Ele não somente mostra o caminho, ele é o caminho. O Senhor Jesus não é só um dos muitos caminhos, ele é o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O caminho para Deus não é pelos 10 mandamentos, pela regra áurea, pelas ordenanças, por ser membro da igreja. É por meio de Cristo e somente Cristo. Em segundo lugar, somente Cristo é o Salvador dos pecadores. Só Jesus pode salvar. Não é a igreja que salva, não é a religião que salva, não é uma denominação que salva, não é um líder religioso que salva. Quem salva é Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver a partir de agora no texto de Atos capítulo 4, verso 10 até o verso 12. A Escritura, meus irmãos, nos revela que a única forma do homem ser salvo é por meio de Jesus Cristo. Não existe outra forma, outro meio pelo qual o homem pode ser salvo se não for por Jesus Cristo. E é isso que Pedro vai nos falar quando estava pregando no Sinédrio. A partir de Atos capítulo 4, verso 10 até o verso 12. O texto sagrado diz assim, meus irmãos: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel,
de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro está apontando para um homem que antes era paralítico e que agora estava andando e estava curado diante do sinédrio. E ele continua: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Note agora o que diz esse texto: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus pelo qual nós somos salvos, e quem crê nisso diga amém. Para você entender melhor ainda esse texto, ele é tão claro. Pedro deixa claro aqui que o mesmo nome que curou aquele paralítico é o mesmo nome que salva o pecador. E todo aquele que confessar o nome de Jesus, que crer em Jesus, será salvo. Terceiro lugar, meus irmãos, somente Cristo é o intercessor diante do Pai. Essa é a terceira razão, porque somente Cristo, só Cristo pode interceder por nós diante do Pai. É isso que a Bíblia nos ensina, e é nisso que cremos, e é isso que ensinamos. Não existe vários intercessores, só existe um que pode interceder por nós, e este é Jesus Cristo. Eu queria que você agora acompanhasse comigo, lendo Romanos capítulo 8, verso 34. Paulo vai nos mostrar que Cristo, ele está intercedendo por nós à direita de Deus Pai. Romanos capítulo 8, verso 34, Paulo faz uma pergunta: quem os condenará? Ele responde: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, foi exaltado, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Não diz que intercedeu ou que intercederá, mas que ele intercede por nós. Por isso ninguém pode nos condenar, porque nós temos um intercessor diante do nosso Deus, e quem crê nisso diga amém. Quarto lugar, meus irmãos, somente Cristo é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Isso faz dele um ser diferente, único e especial. Por isso, solos Cristos, porque só Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Ninguém tem, somente ele. E é isso que nós vamos ver agora. Acompanhe comigo. A Bíblia vai nos afirmar que Cristo é o Senhor de todos. Não é de alguns, mas de todos. Romanos capítulo 10, do verso 12 ao verso 13, Paulo revela isso para nós, que eu gostaria de ler para você agora. Romanos capítulo 10, verso 12 e 13 diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo, no caso aqui é Jesus, ele diz, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, gente? Será salvo. Ele é Senhor de todos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o Senhor sobre a igreja. Quando você lê Efésios capítulo 5, verso 23, Paulo afirma que Cristo é o cabeça da igreja. E por isso a igreja, sendo o corpo de Cristo, deve se sujeitar à autoridade de Cristo, para nos mostrar que a autoridade máxima na igreja é Jesus Cristo. Acompanhe comigo Efésios capítulo 5, versículo 23. Paulo diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é apresentado aqui nesse texto como o cabeça da igreja, como o líder principal, como a autoridade máxima sobre a igreja.
A autoridade máxima sobre a igreja não é a liderança da igreja, é Cristo Jesus. A liderança da igreja está sujeita à autoridade de Cristo. Eu, como pastor, estou sujeito à autoridade de Cristo. Eu estou aqui para fazer a vontade de Cristo. O cabeça é Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, eu estou aqui para fazer a vontade de Cristo. O conselho está aqui para fazer a vontade de Cristo. Os diáconos estão aqui para fazer a vontade de Cristo. Os membros estão aqui para fazer a vontade de Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. A autoridade máxima da igreja é Cristo, não é Papa, é Cristo. Cristo é o Senhor sobre o universo. Que é um texto maravilhoso que motiva os cristãos a realizar a obra missionária, a pregar o evangelho, a servir a Cristo. É esse texto aqui, Mateus capítulo 28, verso 18. Aqui Jesus ele afirma de uma maneira muito clara que Ele é Senhor sobre o universo. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele está acima de tudo e de todos. Mateus capítulo 28, verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha o que Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade de Jesus, ela é universal. Ele tem autoridade no céu, Ele tem autoridade na terra. Ele é Senhor sobre todos. Primeiro, Jesus, Ele deixa claro para os seus discípulos que Ele tem toda a autoridade. E tendo toda a autoridade, Ele comissiona os seus discípulos: vão e prega o evangelho a toda criatura. Percebe? Só quem tem autoridade pode delegar. Ele delega uma autoridade para pregar o evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios, porque ele tem autoridade. Sua autoridade é universal, ela é absoluta, ela é total, ela não é parcial. A autoridade de Jesus abrange todas as coisas. Então ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Quando você sabe que aquele que te enviou tem toda a autoridade, você vai com toda a confiança pregar o evangelho. Por fim, somente Cristo é o centro da Escritura. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único salvador dos pecadores. Ele é o único intercessor. Ele é o único que tem autoridade absoluta. E agora você vai ver que Ele é o único que está no centro da Escritura, no centro do evangelho. Não existe outro. Só Jesus é o centro da palavra de Deus. E é isso que eu quero agora mostrar para vocês. Jesus mostrou aos dois discípulos que se dirigiam em Emaús que a Escritura dizia a seu respeito. Lucas capítulo 24, verso 27 vai nos mostrar isso. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, note, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, antes de revelar àqueles homens quem Ele era, Ele procura mostrar àqueles dois discípulos que a Escritura falava sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E Ele começa então por Moisés, vai discorrendo por todos os profetas, mostrando que a Escritura falava a seu respeito. O tema central da Escritura é Jesus Cristo. Hiller diz o seguinte sobre esse texto, vale a pena você ouvir. Eu gosto de pegar esses comentários, porque eles fazem a gente entender melhor ainda a passagem bíblica. Hiller diz o seguinte: Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. Cristo era o verdadeiro libertador e rei, do qual todos os juízes e libertadores da história de Israel eram apenas figura. Ele era o profeta vindouro, maior do que Moisés, cujo glorioso advento enchia as páginas dos profetas. Cristo era a verdadeira semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro descendente em quem todas as nações seriam benditas.
Ele era o verdadeiro bode da expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários apontavam. Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote, de quem todos os descendentes de Arão eram apenas figuras. Esses fatos e outros semelhantes, com certeza, foram alguns dentre os fatos que o nosso Senhor explicou aos 2 discípulos no caminho para Emaús. Tudo na Escritura vai apontando para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus afirmou que a Escritura testemunhava a seu respeito. Ele vai dizer em João no capítulo 5, verso 39, e eu queria que você também acompanhasse comigo essa leitura. João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe por que Jesus disse isso? Sabe para que ele disse isso? Para que os judeus entendessem o seguinte: ora, se vocês creem na Escritura e vocês entendem que por ela tem a vida eterna, a Escritura fala sobre mim. Por que vocês não creem em mim? Se vocês creem na Escritura, vocês têm que crer em mim, porque a Escritura testifica, testemunha a meu respeito. A Escritura vai nos levar a confiar em Cristo Jesus, porque ela testemunha a respeito de Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, Paulo afirmou que a Escritura prometia a vinda do Cristo, a vinda do Messias. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, Paulo diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para, repare, o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui nos faz entender algumas coisas importantes. Primeiro, o Evangelho não é inventado pelo homem. O Evangelho está na Escritura Sagrada. Já estava lá no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala a respeito do Messias, do Cristo, aquele que deveria vir ao mundo, aquele que deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Então, Paulo está mostrando aqui para nós o seguinte, que ele foi separado, repare, para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido. O Antigo Testamento falava a respeito do Evangelho, porque o Evangelho fala de Cristo, porque Cristo é o centro do Evangelho. O Evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho. Se você quer pregar o Evangelho, você precisa falar de Jesus. Você precisa falar da sua vinda, você precisa falar da sua vida, das suas obras, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua volta, do seu reino eterno. Porque é isso que o Evangelho fala. O Evangelho não fala do homem, o Evangelho fala de Cristo Jesus. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes fez o seguinte comentário. Olha só este comentário. O Evangelho tem como essência o Filho de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o eixo, o cerne, o conteúdo e a essência do Evangelho. John Stott tem razão quando diz que a boa nova de Deus é Jesus. Portanto, apartar-se de Jesus, um passo que seja, significa afastar-se do Evangelho. Adolf Paul corrobora com essa ideia ao escrever o seguinte: o Evangelho prometido no Antigo Testamento trata do Filho de Deus. O centro das Escrituras é o próprio Cristo. Como um filho, ele é mais que Abraão, Moisés, Davi, Salomão ou qualquer profeta. É a plenitude concreta de Deus. Na verdade, o cristianismo é Cristo. Ele é a essência, a suma e a substância
do Evangelho. Jesus é o Messias dos judeus e o Senhor dos cristãos. Jesus é o centro do Evangelho. Portanto, meus irmãos, solos Cristo, porque somente Cristo é o mediador. Solos Cristo, porque somente Cristo é o Salvador. Solos Cristo, porque somente Cristo é o intercessor. É a autoridade máxima e o centro da Escritura. E todo aquele que nele crê será salvo. Amém, meus irmãos?